Recording in progress. Perfeito. Então, conforme combinado, a aula de hoje é como montar e gerir uma carteira de investimento, tá? A gente está chegando aí na fase final, digamos, da nossa mentoria. Ainda vai ter a fase de imposto de renda, né? Mas aqui é uma das partes que geralmente o pessoal tem muita dúvida e o objetivo é, de fato, você fazer a montagem de acordo com o seu perfil, conforme o seu objetivo, e a gestão também, que às vezes você até consegue montar a sua carteira, só que às vezes realmente gera dúvida na questão da gestão, né? Então o que eu vou falar? Os princípios da carteira de investimento, percentual de classe, ativos e setores também, gestão de risco da sua carteira. Quando você vai comprar e vender um ativo, acho que essa aqui é uma dúvida muito comum que tem também. Todo mundo compra, né? Mas e a hora de vender? Como que faz para realmente vender? Como você fazer essa gestão e rebalanceamento da sua carteira e a sua periodicidade para monitorar os ativos, tá? Deixa eu ver se você mandou alguma coisa aqui. Ok, beleza, tá no chat, tranquilo. Vamos avançar então. Então, primeira coisa, os princípios para você montar uma carteira de investimento, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente já discutiu um pouquinho no começo, vou passar bem breve aqui, porque a gente já alinhou isso daí. O porquê de fato você quer investir, você já tem essa clareza, né? Com qual objetivo? Crescer patrimônio ou gerar renda, né? Para você viver de renda passiva, você quer o quê? Você quer gerar renda, esse é o seu objetivo, né? O seu prazo, se é de curto, médio ou longo prazo, você tem a visão de longo prazo, embora eu sei que no meio do caminho surgem algumas coisas, né? Às vezes você quer fazer uma viagem, tem a questão de estudo, financiar uma casa, um carro, aposentadoria, que é o seu objetivo de longo prazo também. E a questão do perfil de investidor. Então tudo isso aqui é levado em consideração para você montar uma carteira de investimento, né? De acordo com o seu perfil também. Depois o tripé dos investimentos, que a gente já discutiu isso aqui em algumas aulas, questão de rentabilidade, risco e liquidez. A sua estratégia de investimento, day trade, swing trade ou buy and hold, que no caso de ações, né, e fundos imobiliários. Então 5 pontos aqui para considerar na carteira, tá? Só uma pincelada. Agora, beleza. Ponto de número 6. Definir o percentual em cada classe de ativo. Então a Rai vai falar o seguinte, ó, renda fixa, qual que é o percentual ideal para mim? De acordo com isso que a gente já viu, o meu prazo, o meu objetivo, né, o seu perfil de investidora. Beleza, aí você vai decidir aqui o quanto você vai colocar em CDB, Tesouro, né, LCI, por exemplo. E aqui, assim, vou fazer igual eu faço geralmente, que vai ter uma planilha de apoio, tá? Eu vou te mostrar a planilha já. Mas, vou seguindo no slide aqui e depois eu vou para a planilha para mostrar de fato para você na prática mesmo como é que é feito isso. A renda variável, ações e fundos, mesma coisa. O quanto eu coloco em ações, fundos, né? Quando começar a investir no exterior, por exemplo. Stocks, REITs. Então, por exemplo, vamos supor que você fala assim, Luiz, ó, para mim a carteira ideal é 50-50, ou seja, 50% renda fixa, 50% renda variável. Ou não, é 70-30. Não, 80-20, então seria 80% renda fixa ou 20% renda variável. Ou é o inverso, é 70% renda variável, 30% renda fixa. Enfim, não tem certo e errado, conforme eu já falei aqui. Mas o objetivo mesmo é você se sentir confortável com isso, de acordo com o seu objetivo, estratégia, as outras questões que a gente viu até então. E aí você definiu então, né, o seu percentual em cada classe de ativo, lembrando renda fixa e variável. Aí dentro de cada classe você vai escolher o que? O tipo de investimento. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar uma carteira com renda fixa. Vamos supor que você colocou 20% no CDB, 30% no Tesouro Direto, 20% em LCI, LCA, CRI ou CRA, 5% em debêntures, um exemplo, né, e 20% em previdência, né, e um fundo de investimento, né, você vai ter um total aí de 100%. Ok, a sua carteira de renda variável. Aí você foi lá, colocou 35% em ações, 25% em fundos imobiliários, vamos supor que você começou a investir no exterior, 20% em estoques, que são as ações americanas, né, ou do exterior, 10% em REITs, que são fundos imobiliários, né, parecido com os nossos aqui, ETF, que é uma classe de ativo também, enfim, que você pode investir. Criptomoedas, por exemplo, 2%. Então tudo aqui é renda variável. É uma carteira que deu um total de 100%. Então você definiu o percentual em cada classe, aí dentro de cada classe você vai escolher os tipos de ativo e o percentual realmente de cada um. Outros investimentos também, né? Imóveis, terrenos, investimentos alternativos, digamos assim, né? Você tem as opções também. Perfeito, vamos lá. Até aqui tranquilo? Perfeito.
que você vai fazer agora? Você vai definir os setores de ações, né? Então, por exemplo, Luiz, dentro de renda variável, o que eu vou fazer? O setor financeiro, por exemplo. Vamos supor que você escolheu os setores aqui. Eu trouxe um exemplo aqui. Ah, o setor financeiro. Dentro do setor financeiro, você vai ter o quê? Bancos, seguradoras, corretoras. Setor elétrico, você tem empresas de geração de energia, transmissão de energia e distribuição. Saneamento, água e esgoto, né, geralmente mais tradicional. Empresas de saúde, você tem análises clínicas, farmácias, medicamentos, telecomunicações também, estilo Vivo, Oi, é claro, TIM, enfim. Setor de indústria, né, indústria ou bens comerciais, máquinas e equipamentos. A gente falou o exemplo da WEG, por exemplo, que é a mais famosa, conhecida. Enfim, então você definiu os setores. Luiz, eu vou investir, por exemplo, aqui em 5 setores, eu vou começar. Você já tem, por exemplo, MRV na carteira. Né? A sua, por exemplo, ela está o quê? No setor aqui, ó, que vai entrar aqui, ó, setor de construção civil, né? Seria consumo cíclico no caso, né? Eu vou te mostrar isso depois na planilha. Você tem alimentos e bebidas, varejo, roupas e eletrodomésticos, que seria no caso, construção civil que eu acabei de falar, agronegócio, tecnologia, papel e celulose. Então aqui, ó, até para ajudar você já a você escolher as suas ações, eu já trouxe, digamos aqui, o filé mignon, né, dos setores. Os melhores setores, que eu digo melhores assim, aquele melhor entre aspas, né? Para você viver de renda, para montar uma carteira realmente para viver de renda passiva. É lógico que tem alguns outros setores também, mas via de regra aqui, para você começar, você indo por esses setores, né? E começando principalmente para correr menos risco, por esses 5 primeiros aqui, ó, 5 a 6 primeiros, já é um bom caminho já para você, tá? Então isso aqui também é legal que vai te ajudar. Aí dentro de cada setor você vai pesquisar a empresa. Por exemplo, poxa, alimentos, Ciela, Gafisa, enfim. Dentro de cada setor você vai pesquisar também, certo? Vamos lá. Definir os setores de ações. Beleza. Aí você vai definir um percentual para cada setor e ação, né? Ou no caso fundo imobiliário. Por enquanto eu estou falando de ação aqui. Aí vamos supor que você falou assim, ó, eu vou fazer uma carteira com 20% de ações no setor financeiro, 30% no setor elétrico, 20% no setor de saneamento, 20% saúde, 10% telecomunicações. Então você tem uma carteira aqui com 100%, né, distribuído aqui em setores diferentes. Por quê? Não adianta você pegar e investir tudo no setor financeiro. Ah, vou comprar só ação de banco. Ah, só ação do setor elétrico. Só do setor de saúde, só construção civil. Não. Você vai ter um risco muito alto. Então a gente está falando aqui sobre montar e gerenciar uma carteira. E aí entra a questão da gestão de risco também. Aquele velho ditado, você não vai colocar todos os ovos em um único cesto, né? Então isso aí também é importante. Vamos lá. Setor, aí, por exemplo, dentro do setor financeiro, o que você vai fazer? Desses 20% que você definiu aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai destrinchar ele, distribuir ele aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe aqui, ó. Ah, o setor financeiro, não é recomendação, tá? Mas um exemplo aqui. Ah, dentro do setor financeiro, eu vou pegar o Itaú, o Bradesco, a Porto Seguro, o Banco do Brasil, sei lá, Sul América, empresas do setor financeiro, né? Seguradoras, vou pegar, sei lá, alguma empresa voltada dentro desse setor. Então você colocaria aqui, ó, 35% no Itaú, um exemplo dessa carteira aqui, não é recomendação, eu volto a repetir. Ah, coloquei 30% no Bradesco, 25% na Porto Seguro, 10% no Banco do Brasil. Aqui eu fiz até uma simulação, vamos supor se fosse o Luiz, tá? Não seria isso, mas um exemplo. Já fazendo a gestão de risco, por quê? Desses 4 aqui, ó, o que eu considero mais confiável? Ah, o Itaú, a marca mais valiosa do Brasil, né? O maior banco da América Latina. Então o Itaú, ele é mais seguro também, paga bons dividendos. Tem o Bradesco, ainda tem oportunidade para crescer. A Porto Seguro, que embora tenha também participação do Itaú. O Banco do Brasil, um percentual menor, por quê? Setor de estatal, né? Via de regra, setor estatal, empresas estatais, não são bons setores também para você investir. Então, assim, não tem certo e errado. Você pode investir em qualquer ação, lembrando que, qualquer entre aspas, que você tem que se sentir confortável, vou falar mais sobre isso, conhecer o setor, conhecer a empresa, né? Tem toda aquela questão de governança corporativa que a gente já viu em outras aulas, e eu vou dar uma pincelada aqui de novo. Mas só um exemplo aqui dentro do setor, a distribuição que você faria, por exemplo, tá? E aí, ó, uma observação aqui, ó. Você vai estudar aqui para o setor financeiro. E aí a gente tem aqui os outros setores, elétricos, você vai seguir a mesma ideia. Ah, vamos pegar a construção civil. Ah, um pouco na MRV, um pouco na EZTEC, um pouquinho lá na Gafisa, enfim. Dentro de cada setor você vai fazer essa distribuição. Beleza? E a planilha vai apoiar você, tá? Eu vou te mostrar a planilha aqui um pouquinho, acho que é até legal
já fazer esse acompanhamento teoria e prática aqui, deixa eu só fechar aqui a apresentação. Ó, essa planilha aqui, eu vou compartilhar com você depois. Vou deixar só 2 abas para a gente usar aqui nessa aula, porque vai ter mais abas, tá? Que eu vou inserir aqui, que eu vou fazer alguns ajustes ainda, porque a gente ainda tem a questão do imposto de renda, né? Então, quando chegar na aula de imposto de renda, eu vou também mostrar outros campos para você que vai te ajudar também a fazer a declaração. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar só com 2 abas aqui. Então, vamos dar uma pausa aqui por enquanto. Até agora, ó, deixa eu só... Tá bom para você? Tá muito pequeno? O tamanho tá bom? Tá ok? Beleza. Então, por exemplo, qual que é o passo a passo aqui, ó? Então, aqui, ó, a planilha é bem autodidática. Ela ajuda você a se guiar por ela aqui, tanto a apresentação que você está vendo aqui, como a própria planilha. Divide a sua carteira pela classe, né? Depois, você vai fazer a subdivisão dentro de cada classe e aí a gestão que a gente vai ver mais para frente. Então, imagina o seguinte. A Rai colocou e falou assim, Luiz, eu quero começar com 10 mil reais. E aí você colocou aqui, ó. Então, vou zerar aqui, por exemplo, ó, 0. Deixa eu ver se ela atualiza aqui. Acho que tá um pouquinho. Ah, zerou. Beleza, ó. Você vai ver. Deixa eu ver se ele já atualizou. Ah, não, eu coloquei manual. Eu não tinha colocado automático, não. Agora que eu lembrei. Um exemplo aqui, 10 mil reais. Aí aqui, ó, ele tem a somatória que eu coloquei. Vamos supor que esse perfil aqui, de investidor, por exemplo, ele colocaria 45% em renda fixa. Então ficaria aqui, ó, 4.500 em renda fixa, 2.500 em ações, 1.500 em fundos imobiliários, 600 em ações do exterior, mais 600 em fundos imobiliários, né, do exterior, criptomoedas, por exemplo, e outros investimentos, totalizando 10 mil reais. Aí aqui, ó, já tem o que? A subdivisão. Aqui seria a carteira total, né, aqui, por classe. E aqui, ó, que eu coloquei para você, a abertura dentro de renda fixa, conforme a gente falou, ó, dentro de renda fixa, o que eu vou colocar? 10% na poupança. Vou colocar 20% no CDB, que seria o que, ó? 450 aqui, 900 aqui. Tesouro Selic, 1.575, IPCA, 1.125. Investimento prefixado, poderia ser um CDB também, né? Uma debênture, um exemplo, né? Só como um prefixado aqui, uma LCI prefixado. Enfim, tá aqui, ó, 4.500. Dos 10 mil total, 4.500 em renda fixa. Beleza. Clica na setinha aqui para a gente minimizar. Vou deixar aberto por enquanto. Deixa eu descer aqui, ó. Ações. Dentro de ações, eu coloquei aqui, ó, essa planilha ela tem capacidade até para 20 ativos. Você pode até considerar colocar mais. Mas lembrando, a nossa estratégia de investimentos, né, a estratégia da mentoria Investidor Inteligente, é você ter paz, tranquilidade com a sua carteira e ganhar dinheiro com o fruto do seu trabalho. Certo? Então não é você ficar perdendo tempo, por exemplo, comprando um monte de ativo. Por quê? Você não vai conseguir dar conta de acompanhar todos. Então nosso objetivo é simplificar. Você tem várias ações na bolsa, mas você vai colocar o quê? Aquelas ações que realmente façam mais sentido para você. Que não adianta você ficar comprando, sei lá, 30, 40, 50 ações. Ok, você dá conta de acompanhar tudo? Você vai ficar quanto tempo olhando o relatório? Lógico que o relatório, que é o que eu vou falar também, né, que a gente já viu, você não vai olhar uma vez por mês, a cada 3 meses, não. O mínimo que você deve olhar é uma vez por ano, é suficiente para o final do ano. E olha, tá? Eu vou falar mais sobre isso já. Então aqui, por exemplo, vamos supor, eu coloquei ação 1, porque é só a título de exemplo. Vamos supor que você coloque aqui, ó, vamos colocar aqui MRV, pronto. Se eu colocar aqui, ó, MRV3, aí, ó, automaticamente, né, vai ficar o código da ação. Então, aqui, ó, R$ 2.500 no total investido, ele ficaria um percentual distribuído aqui nessa classe, né, que dá aqui, ó. Então é só você colocar a ação que você tem na sua carteira aqui e a planilha vai atualizar para você. Lembrando, essa aqui é uma planilha só de exemplo, tá? Eu vou te mostrar a planilha real que você vai usar na prática mesmo, no dia a dia, colocando seus investimentos. Aqui é só para você falar assim, poxa, eu quero começar. A planilha dá um norte para você, um direcionamento para você. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza. A mesma coisa para... Cadê? Fundos imobiliários. Então tá aqui, ó, espaço para colocar 20 fundos, né? Cadê? Opa. Aqui, ó. Aqui embaixo. Fundos imobiliários. Então tá aqui, ó, fundos imobiliários. Estoques, quando começar a investir no exterior. Criptomoedas, um exemplo. Outros investimentos. Então você vai abrir cada aba dessa daqui e colocando, tá? É bem tranquilo. Depois você vai ver isso daqui. Deixa eu fechar. E aí tem um gráfico aqui. Deixa eu mostrar aqui.
Esse gráfico é legal porque ele vai mostrar para você a distribuição que você tem em cada classe de ativo. Então, por exemplo, a carteira total que você tem. Se a gente clicar em cima do gráfico, né, você vai passar aqui o mouse, ó, ele vai mostrar, ó, renda fixa, cadê? 4.500, 4.500, está aqui do lado. Ó. Ah, ações, 2.500, 2.500 aqui do lado. Então, só você, ó, cliquei fora, acho que você sabe isso aqui, né, de boa, né? Clicou no gráfico, passa o mouse em cima aqui, ele vai mostrar o valor. Fora tal percentual, passou o mouse em cima depois de clicar, ele mostra o valor para você. Fica mais visual, né? Beleza? Vamos lá, qualquer coisa a gente volta aqui primeiro. Vamos prosseguir com a apresentação aqui, deixa eu voltar. Aqui, ó. Ah, faltou essa parte. A parte do por distribuição. Deixa eu voltar de novo aqui na segunda aba da planilha. Ó, agora falando, vai ter essa outra aba da planilha aqui, ó, que é o rebalanceamento de carteira, que a gente vai falar o nome, enfim. Imagine você investindo em 5 ações. Então, vamos fazer na prática aqui. Não é recomendação, só um exemplo. Comprei a ação da Ambev. Aí tá aqui o nome da Ambev, o código dela. Setor de alimentos, né? Tá aqui. Setor de atuação, cervejas e refrigerantes. Quantidade, um exemplo que tem 13 ações. A cotação, ela já vai puxar automático, tá? Ó, tem uma fórmula aqui. E é legal, essa planilha vai atualizar para você em tempo real. Então você não vai ficar precisando colocar a cotação lá em tempo real, ela atualiza para você. Então aqui, ó, fechou o mercado hoje, é a última cotação que hoje, se você jogar no Google, você vai ver que está exatamente isso daí. Só tem uma diferença de 20 minutos, tá? Que demora um pouquinho para atualizar, mas aqui não tem erro. Aqui o que você vai fazer, ó, você tem que colocar o código certo da ação aqui, senão a planilha não calcula. Se eu colocar, por exemplo, aqui Ambev, ó, aí vai dar erro, quer ver, ó? Ó, carregando, deu erro em tudo, tá vendo? Porque é o ticker da ação, é o código da ação que você tem que colocar. Igual tá na bolsa quando você vai comprar lá, ó, ABEV 3. Aí vai voltar a planilha, quer ver? Ó, corrigiu, tá vendo? Então, por exemplo, você comprou a ação da Ambev, né, o setor de alimentos aí, comprou 13 ações, a cotação a R$14, já tá automático. Multiplicando a cotação versus a quantidade, saldo atual 190. Já vou te explicar isso aqui. O que é isso aqui? O que essa planilha ela ajuda você a fazer? Você vai dar uma nota para a ação, tá? Então aqui já tá um exemplo aqui. Eu vou voltar para a apresentação e depois eu volto para isso daqui. Mas só para antecipar, ó, você tem aqui distribuída a sua carteira atual e a carteira que você quer de acordo com a sua nota, que eu vou te explicar daqui a pouco. Aqui por setor, deixa eu só arrastar para o lado aqui, ó. Igual eu te falei, ó, por setor, você tem ação do setor de alimentos, de energia, intermediário financeiro, que seria o setor financeiro aqui, setor de saúde, né, que é o setor de medicina hospitalar, análises clínicas, setor de comércio, por exemplo, que no caso de Magalu. Coloquei uma ação da Ambev, Eng, Bradesco, Fleury e Magalu. Então, 5 ações de 5 setores diferentes, só para dar um exemplo aqui, tá? Depois a gente vai voltar para esse gráfico. Vamos seguir na apresentação aqui. Vamos lá. Qualquer dúvida você comenta aí. Você mandou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Isso, anota quem dá é você. Exatamente. Perfeito. Legal. Você vai entender essa parte da nota já. O que você vai considerar na nota? Vamos lá, avançando. Mesma ideia para o fundo imobiliário. Definir as classes e tipos de fundos imobiliários. Então, Luiz, qual classe que eu vou investir? Ah, eu vou investir em fundo de renda, um tijolo, né? Fundo de papel, fundo de desenvolvimento. Definir uma classe. Depois, o tipo. Ah, vou investir em fundo de shopping, de galpão logístico, né? De lajes corporativas ou outros, por exemplo. Então, vamos lá, vamos avançar aqui. Definir o percentual para cada classe agora, tipo de FII. Exemplo, 65% um fundo de renda de tijolo, né? Aí dentro de renda de tijolo pode ser shopping, galpão, lajes corporativas, por exemplo. Fundo de papel, aí 20% de fundo de papel, de CRIs, que a gente viu lá. Cadê? Fundo de fundos, né? A gente falou que é os mais arriscados, por exemplo, os mais difíceis de você analisar. Então, por segurança, coloca mais no tijolo, um pouquinho no papel e menos nesses aqui que são mais arriscados, mais difíceis de você analisar. Total 100%, uma carteira aqui, digamos, intermediária, uma carteira bacana de você fazer. Ó, aí dentro de cada classe, você vai fazer o quê? Você vai colocar agora, por exemplo, no setor de shopping. Ó, aqui eu tenho 5 fundos, tá? Do setor de shopping, ó.
XPML, aquele que a gente estudou na análise do fundo, a gente analisou o relatório desse fundo, eu acho que você lembra disso. Outros fundos imobiliários, ABCP11, HGBS11, HGCR11. Inclusive, você pode pegar, se você quiser até aproveitar agora e anotar esses fundos, tirar um print aí, depois você pode estudar esses fundos também para você realmente investir, tá? Não é recomendação, mas é um começo já para você estudar. Poxa, Luiz, eu vou investir no fundo de renda de shoppings. A gente já viu um que a gente estudou na nossa aula, né? Tem mais 4 exemplos aqui para você de fundos que você pode analisar também, seguindo aquele mesmo raciocínio lá. Ó, total aqui 100% uma carteira, a mesma ideia, vai seguir o mesmo raciocínio para as demais classes de fundo também. Beleza? Vamos lá. Agora aqui a gente vai falar sobre a questão da gestão de risco da sua carteira, dos seus ativos, né? Como é que você vai fazer? Aí a gente vai chegar na questão da nota agora. Então você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada ação ou fundo imobiliário, por exemplo, né? Que a gente está falando de ação agora, considerando que esses critérios aqui, ó, que a gente viu lá atrás nas aulas de governança corporativa. Então, por exemplo, o tempo de IPO, né, o tempo que a empresa tem um capital dela na bolsa, você vai considerar isso para você definir o percentual. Lembrando, quanto mais tempo ela tiver, mais segura ela tende a ser. Você tem mais tempo para analisar ela, o mercado tem mais tempo para analisar ela, então isso é melhor para você. A empresa acabou de abrir capital, poxa, você não consegue avaliar ela, você não tem, digamos, maturidade suficiente, recursos suficiente para você fazer análise dela, tá? A governança corporativa, que é aquelas questões que a gente falou, a estrutura societária, quem é aquele que tem a maior participação dentro da empresa, né? Se é o governo, se é o setor privado, quem que é o dono dessa empresa? Opa, caiu aqui. Deixa eu dar um pause, espera aí. Recording stopped. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, um pause que caiu a conexão. Tá ouvindo bem? Deixa eu voltar a gravar então, espera aí. Recording in progress. Então, beleza. Vai considerar o que também? O tipo de ação. Lembrando, né, a gente tem ON, PN e units, que na verdade não é ação, é um pacote de ações, né? Então, lembrando, as melhores ações ON, via de regra no setor geral, ON, PN, né? E units aí, se você puder evitar, é melhor, porque realmente não são ações, são um pacote de ações. Então, considerando tudo isso, Luiz, eu quero investir numa empresa que tem units. Posso investir? Pode investir, mas aí você vai entender que isso é um pouco mais arriscado, né? Muito bom, né? Porque você de fato não tem ação dos sócios, né? O setor de bancos, por exemplo, não faz tanta diferença você ter ON ou PN, mas outros setores é importante você ter sim ações ONs, tá? Vamos lá, tipo de ação. O tag along, que a gente falou que é aquela proteção, né? Por exemplo, as ações ONs, elas têm proteção de 100% caso a empresa esteja vendida, o seu capital realmente é protegido, né? O dono da empresa, os novos controladores, eles vão ter que pagar para você 100% realmente do que foi prometido. Se não tem o tag along, você comprou uma ação PN que às vezes ela não tem, você vai receber uma oferta menor e aí você pode perder dinheiro com isso. Então é importante também, a gente já falou sobre isso daí na aula de governança. Então tudo isso aqui você vai levar em consideração. O free flow, o percentual, né, de ações que está em circulação no mercado, a liquidez, se tem bastante negociação também, o modelo de negócio do setor, lembrando a estrutura, como que é esse modelo de negócio, as vantagens competitivas, né, em relação aos concorrentes, ao setor, ao segmento, o caixa da empresa, se ela tem crescimento, se ela teve lucro, dívidas, margens, tudo aquilo que a gente viu. Então eles têm aqui, digamos, 10 pontos, né, que se você bater o olho, você vai ver, poxa, essa empresa aqui, vamos supor, ó, a governança corporativa dela, o setor de governança corporativa, o segmento, não é novo mercado, que é o melhor setor, né? A ação é PN. Poxa, eu vou dar uma nota já um pouco menor. Se eu ia dar um 10 para a empresa, por exemplo, já vou reduzir, vai caindo, de repente 9, 8, 7, 6. Você pode investir, só que você vai colocar um menor percentual do seu dinheiro dentro dessa empresa, ok? Vamos lá. Considerando tudo isso daqui, ó. A ação não tem muita liquidez. Poxa, então vou colocar um percentual menor também. Não tem muita vantagem competitiva. Também não vou. Ó, o crescimento da empresa não está tão bacana. O lucro está caindo. Pera aí, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas enfim, todas essas questões para você considerar de fato ao dar uma nota para a empresa. E aí, ó, deixa eu só chegar aqui nos fundos, voltar para a planilha lá, para te mostrar aqui.
que a planilha ela já tem um cálculo que define para você automaticamente. Espera aí que a apresentação está querendo fechar. Ah, aqui ó. Vê se você consegue ver aí, está carregando. Então, por exemplo, vamos supor que para mim, Luiz, um exemplo, tá? Eu dei uma nota 10 para a Ambev. Ok, eu coloco 10 aqui, ó. Vou apagar, vou zerar aqui. Olha como é que fica. Então vamos lá. Tá zerado aqui, ó. Vamos começar do zero aqui, um exemplo, tá? Ambev, vou colocar aqui que eu não tenho nada. Então tá zero aqui também. Essa é a cotação dela. O que a planilha tá dizendo aqui pra mim? Ó, eu não dei nenhuma nota pra ela. Eu não tenho nenhuma quantidade. Vamos supor que eu vou comprar, eu dei uma nota aqui 8 pra ela, vou colocar 8 aqui. A planilha está dizendo para mim a cotação. Qual seria a carteira ideal de acordo com a nota que eu dei? Eu deveria ter aqui um percentual de 17% dentro dessa carteira, ok? A carteira atual, eu não tenho nada, não tenho nenhuma ação ainda. Deixa eu aumentar aqui. Não tenho nenhuma ação ainda. Qual a carteira que eu quero? Considerando o percentual e a cotação dela, eu deveria ter R$154. Quanto que falta para mim? Falta exatamente 154. Por quê? Eu não tenho nenhuma ação ainda. A planilha, ela sinaliza para mim se eu devo comprar ou não essa ação. Como eu não tenho nada e eu defini aqui uma nota e já define o percentual para mim, ela fala assim, ó, Luiz, Rai, pode comprar. Comprar o quê? Quantas? 10 ações, ó. 10,51. Vai aparecer número quebrado porque não tem como você... não tem meia ação, né? Então o cálculo aqui ele fica aí quebrado, é natural. Então ela está dizendo para você, Rai, compra 10 ações da Ambev a R$154 no total. É o que você vai conseguir colocar. Aí você pode vir na planilha e coloca aqui, ó, saldo para aporte, saldo para investir. Vamos supor que você fala assim, Luiz, eu tenho exatamente R$1.000, tá? Então ele está aqui, ó, dizendo para mim, 897, quer ver? Ó, R$1.000 para aportar. Ela faz essa divisão. Vamos colocar aqui agora 10 ações, ó. Quantidade 10. Se ele atualizou. Tá carregando aqui. Cadê? Ó, ainda tá pedindo para mim comprar. Falta 2 ainda. Deixa eu colocar 12 para ver. Ainda tá azulzinho, comprar. Sinal de que eu tenho um acesso livre, né? Eu posso comprar aqui. Ó, aqui, tá vendo? O meu percentual ideal tá 17%. E eu tenho 16%. Então não tem como eu comprar meia ação. Então eu posso dizer aqui que está equilibrado. Já 10 para ENG aqui, ó. Coloquei nota 10 para ENG. Eu vou zerar a quantidade de ações também aqui. Vou colocar 0. Ó, ele fala para mim que eu tenho que comprar um percentual de 20% dessa carteira, tá?